Programa Café com Ramon. Sinta-se bem. Meu carro parou na estrada, o que pode ser? Gente, vamos bater um papo e tirar todas as suas dúvidas dos principais problemas que podem acontecer em seu carro. Para falar um pouco sobre isso, eu trouxe um profissional da área, que inclusive é responsável da Central das Baterias, uma das principais lojas de baterias daqui da cidade. Wesley, me diz uma coisa, a pessoa vai sair para fazer uma viagem, por exemplo. Então, quais são os principais cuidados que ela deve ter? Cuidados básicos, né, e necessários para uma viagem. Quando você pega um veículo, tá sempre verificando o nível de água, né, que é essencial, o nível de óleo, né, que pode lhe trazer um problema muito grande se porventura você viajar com ele com nível baixo, porque pode prejudicar o seu motor. Né, calibrar sempre os pneus, que é essencial, que às vezes a gente, devido à correria e à necessidade, dependendo da viagem, a gente acaba esquecendo, mas é uma coisa que é essencial. E a bateria, que também não pode deixar por último, são coisas que é essencial também. O veículo tanto depende desses cuidados básicos, como também da bateria, que é algo que traz o funcionamento no veículo e que é o principal elemento que alimenta o sistema elétrico do carro. Perfeito, né? Gera, né? Então o que acontece? Existem aquelas baterias que existe com acesso, que é com manutenção, que o cliente tem que ter o compromisso de cada 3 ou 4 meses estar sempre indo a uma loja especializada na área, para que esteja sempre verificando o nível de solução dela. Né? Como também tem aquelas baterias seladas, que não tem acesso, né? Não precisa o cliente ter o compromisso, não é algo que você tem que ter um compromisso. Mas é bom estar sempre olhando se ela está bem fixada, né? Para evitar de fechar um curto, né, no veículo e trazer um grande problema na viagem. Então são cuidados básicos que temos que ter e colocar em prática, porque não deixa de ser um cuidado e que possa nos trazer um problema, e também possa ser que a gente venha se estar nos resguardando. Né? É algo que a gente tem que estar sempre nos prevenindo para uma viagem segura. Ô Wesley, me diz uma coisa, a luz da bateria quando acende, eu percebo que muita gente, não sei se a gente vê isso na autoescola, mas às vezes a pessoa, né, acaba que não sabe o que fazer. Quando a luz da bateria acende no painel, o que deve ser feito? Olha, quando a lâmpada da bateria ela acende no painel, ali está lhe avisando que seu alternador deixou de gerar. Ou seja, o alternador, quando ele deixa de gerar, automaticamente ele descarrega a sua bateria. Sim. Ou seja, ele não alimenta e, pelo contrário, ele só consome. Então ele deixa de repor e só faz consumir a carga da bateria. Então, automaticamente, quando uma lâmpada da bateria acende no painel do carro, não quer dizer que sua bateria está com defeito. E sim que você tem que procurar um eletricista, né, que é o especialista na área, para que resolva a sua situação, e que não é defeito da bateria, é problema no alternador, que é responsável para recarregar a sua bateria. É quem tem a função de jogar a carga para a sua bateria. Mas então, Wesley, geralmente quando é o problema na bateria, acontece o quê, de modo geral? Né? Um rapaz ou uma moça que está dirigindo o seu carro e está apresentando problema na bateria. Quais são os principais fatores que podem acontecer? Assim, defeito de bateria, geralmente a gente tem um diagnóstico dele parado. Exemplo, você parou seu veículo em um determinado lugar, você vai dar partida, às vezes não dá sinal, não dá sinal de partida, e aí é onde a gente entra em cena, porque a gente tem esse diferencial, vamos fazer todos os testes necessários, né? Nós temos esse compromisso com o nosso cliente, para que a gente venha dar o diagnóstico, para ver se realmente é defeito da bateria, porque mesmo que apresente defeito de bateria, e tem que ter o profissional na área para examinar, porque muitas das vezes confunde o defeito do arranque com o problema da bateria. Entendeu? Então, situações que às vezes você dá partida, ele não dá sinal, né? Às vezes o ponteiro ele foge do sistema, você percebe que o ponteiro ele foi lá, voltou, está meio que desorientado, porque deixa de alimentar o módulo do carro quando a bateria apresenta defeito. E muitas das vezes não é defeito de bateria, pode ser um problema de arranque que confunde. Que você vai dar partida, ele arrasta, você acha que é bateria, e muitas das vezes também é o problema do arranque. Então vamos até o cliente justamente com essa intenção de tirar dúvida e deixar ele com a certeza do qual o problema, se é a bateria ou se é o arranque. Né? Sendo bateria, a gente resolve, claro que a Central das Baterias tem esse diferencial, além de trabalhar com a transparência com o nosso cliente, a honestidade, né? Um atendimento também, graças a Deus, diferenciado, é o que faz a diferença hoje no nosso serviço.
e conquistar a confiança do cliente, porque o cliente muitas das vezes não compra naquele momento com a gente se for um problema de arranque ou um problema elétrico, mas eu tenho certeza que o cliente em uma hora retorna. Perfeito. Me diz uma coisa, Wesley, então com esse pensamento a pessoa tem que ter cuidado com atravessadores, né? Às vezes tem um cara que, né, às vezes ele entende um pouquinho, mas ele fica às vezes beirando em uma empresa, em outra, ele chega na pessoa, não, porque você tem que arrancar, botar outra, às vezes pode ser outro problema, né? E a pessoa troca uma bateria às vezes e continua com problema, se for alternador, por exemplo, não é verdade? Verdade, foi até bom você colocar essa situação, porque assim, nós lidamos hoje com pessoas que infelizmente encontramos profissionais, né? Profissionais que às vezes se apoderam de situações por falta de conhecimento do outro, né? Do caso do cliente. Do cliente. E a gente, graças a Deus, trabalhamos com esse diferencial, né? E esse cuidado, que é justamente só trocar se realmente for defeito. É por isso que nós nos deslocamos ao cliente e antes também de fazer o deslocamento, nós temos esse cuidado de saber o que está acontecendo a princípio para ter uma base se é bateria ou não, porque se porventura for um problema da eletricidade do carro, ou seja, um problema elétrico, teria que ser, no caso aí, o especialista na área, que seria o eletricista. Então, a gente tem esse cuidado para quando for até o cliente, nós sabemos qual procedimento tomar. Porque se for bateria, nós temos, graças a Deus, nós trabalhamos dessa forma, né? Se for bateria, nós trocamos. Sim. Se o cliente também optar por comprar conosco. Se não, também não tem problema. Esse deslocamento ele não tem custo, mas a gente tem esse cuidado. Porque se porventura for defeito, nós troca, né? E se caso não for defeito, a gente indica até um colega na área que trabalha com a mesma transparência que a gente, né? Honesto, que vem estar sempre indicando qual procedimento o cliente tomar. Perfeito. Então a gente tem esse cuidado que graças a Deus vem dando certo e é o que a gente pretende manter, que é focar em atender bem o cliente e trocar se realmente só se for defeito da mesma, no caso da bateria. Perfeito, que na verdade eu vejo isso como pensamento no pós-venda, né? Quando você atende meu cliente, quando você indica um profissional qualificado, você conquista esse cliente para outro serviço ou até uma indicação, não é verdade? Verdade. O pós-venda, a gente tem focado nisso porque vender o produto é fácil. Agora manter o cliente é para poucos, porque a gente tem notado essa deficiência no nosso mercado. Perfeito. E buscamos estar sempre nos atualizando, fazer o que os outros não fazem. Sim. Então a gente trabalha com pós-venda. O cliente que compra com a gente, ele não compra uma vez só, porque isso aí eu tenho certeza. Porque além de a gente trabalhar com a transparência e só trocar se realmente for defeito da mesma, Sim. a gente também prestamos serviços que de certa forma é como se fosse um seguro. Você Sim. compra a bateria comigo, que ela apresentar dentro desse prazo de garantia, você não se preocupe, porque a responsabilidade fica por nossa conta. Qualquer lugar da cidade a gente vai prestar todo o suporte ao cliente sem custo nenhum. Ou seja, a gente trabalha dessa forma, venda e pós-venda. Perfeito. Me diz uma coisa, fale olhando para aquela câmera, para quem está nos assistindo, saber um pouquinho dessa questão de carga em bateria, né? Tem gente que não sabe quando pode dar, não sabe até quando pode dar. Diga vendo para aquela câmera, por favor. Foi bom você colocar, né, em pauta essa pergunta, porque no dia a dia, no decorrer, a gente percebe que muitos clientes têm essa dificuldade de discernir o que é descarga e o que é defeito. Uma bateria ela pode ser recarregada 100 vezes que for necessário, né? Agora existe a diferença de descarga e defeito. Defeito é quando a bateria ela não tem mais jeito, ou seja, quando ela não reage mais, às vezes um problema interno, né? E que infelizmente a recarga já não resolve, né? E descarga é quando algo descarrega. Às vezes um carro para de gerar, esquece uma luz interna acesa que consome a carga da bateria. Às vezes deixa um som, né? De repente até ali o aparelho do som ligado e não observa, né? E com o decorrer do tempo ele vem descarregar a bateria. Nesse caso aí, pode ser recarregada a bateria sem medo de errar, né? Agora a bateria, quando ela apresentar defeito, a recarga já não resolve, porque é um defeito interno da bateria e que ela já não segura mais carga. Mas 100 vezes que for necessário dar uma carga na bateria por descarga, como esquecer um farol ligado, o carro parar de gerar, esquecer uma luz interna acesa, um som, dependendo do tempo, a bateria às vezes não é apropriada para o som que você tem no veículo, né? E consome um pouco mais do que deveria. Então nesse caso aí pode recarregar quantas vezes for necessário, mas defeito, infelizmente, já não tem mais jeito. Essa pergunta aqui agora é um pouco polêmica, viu? Me diz uma coisa, Wesley. É mito ou verdade que as mulheres são quem mais apresentam problemas nos veículos?
Rapaz, isso aí é relativo. Isso é relativo. Como também existem muitos homens também que, às vezes por falta de atenção, né, se passa em algumas situações. É relativo, a mulher também não seria diferente, né? Não que seja descuido total da mulher. É falta de atenção de ambas partes. Isso aí é relativo. Então eu acho que é mito, né? Na verdade, mito, pode mito. acontecer com homem, É pode mito, acontecer com mulher. Perfeito. Me diz outra coisa, Wesley. Me diga, para quem está nos assistindo, por que fazer serviços com a Central das Baterias? Porque a Central das Baterias hoje é uma loja especializada na área, certo? Onde você encontra profissionais capacitados, né? Um atendimento diferenciado, uma transparência que só a gente tem, entendeu? Perfeito. Nós trabalhamos, como eu te falei agora há pouco, em relação a pós-venda, que é algo que que está escasso no nosso comércio, Sim. né, que é o pós-venda, uma atenção diferenciada, trabalhamos com preço justo, trabalhamos também com as principais marcas do mercado, que está difícil de encontrar hoje no nosso meio, né, no nosso conjunto. Perfeito. Então a gente trabalhamos com essa diferença. Perfeito, show de bola. Gente, vocês pegaram hoje dicas importantíssimas para você ter os cuidados com o seu carro e para vocês também entenderem da vida útil da bateria do seu veículo. Obrigado mesmo pelo aceito do convite, Wesley. Agora diga quem quer te contratar para poder te ligar, as redes sociais, etc. Olha, nós temos hoje o nosso telefone fixo, que é 75 3033 1133. E também temos o nosso WhatsApp, que é 075 98100 9501. Vou repetir novamente: 075 98100 9501. Show de bola. Gente, Central das Baterias, essa eu indico. Boa noite. Ligou, chegou. Programa